E aí pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre uma boa notícia que tivemos do governo Jair Bolsonaro. O governo acertou em ter sancionado a MP da Liberdade Econômica, que era uma demanda antiga da direita brasileira, um mecanismo de desburocratização e melhoria da eficiência econômica do país. Houve alguns vetos que geraram críticas pontuais do relator Jerônimo Gorgen, progressistas, mas o resultado geral foi excelente para essa demanda. Muita gente está celebrando o fato, só que qual realmente é o conteúdo da MP? O que vai mudar? Vamos tentar explicar os pontos destrinchando trechos do texto original da MP. Um dos aspectos interessantes da MP é que, além de ser bastante clara, tornando possível que um leigo a leia e consiga entender boa parte dos seus fundamentos, ela também já se antecipa e responde às principais dúvidas. Há bastante material nos jornais sobre esse assunto, mas nenhuma reportagem ou vídeo nos foi tão elucidativo quanto ler e analisar o próprio texto da lei. Se você quiser, o link está aí nos comentários para você acompanhar junto com o vídeo. Acesso liberado. Bem-vindo ao ficheiro MBL. 1. MP da Liberdade Econômica. A MP da Liberdade Econômica é o nome da MP 881/2019. O texto já é uma versão ampliada do próprio texto publicado pelo governo há cerca de 5 meses atrás. A lei é notadamente fruto do trabalho de Paulo Webel, atual secretário de Desburocratização do governo. Ele é um dos liberais da famosa ala de liberais do governo Bolsonaro, que inclui Paulo Guedes, Salim Matar, entre outros nomes. Segundo o próprio Paulo Webel, a lei poderá gerar 3,7 milhões em 10 anos. Bolsonaro, no discurso inaugural sobre a medida, destacou que ela é um esforço de tirar o Estado do cangote das pessoas, dizendo que o seu linguajar popular havia sido maravilhosamente traduzido naquele instrumento. Algumas mudanças foram mencionadas com muita frequência na mídia, embora não sejam necessariamente as que ocasionarão o maior impacto. Exemplo disso é o registro do ponto. A obrigatoriedade de manter esse registro, que vigorava para empresas com mais de 10 funcionários, passa a vigorar apenas para empresas com a partir de 20 funcionários. No registro de ponto também foi facultado o uso de ponto por exceção, quando o trabalhador registra apenas aqueles horários que estão fora do horário regular. Imagine, se você chega todo dia às 8 horas, mas por um acordo coletivo, você e os outros empregados não precisam mais registrar o ponto às 8 horas, sendo um horário regular, somente quando sair desse parâmetro. De qualquer sorte, é um facilitador. No artigo 3, inciso 1º, está disposto que é direito de pessoa natural ou jurídica desenvolver atividade econômica de baixo risco, sem precisar de atos públicos de liberalização da atividade. Mas o que isso significa? Bom, entre outras coisas, esse artigo implicou a suspensão de necessidade de alvará, o que facilita bastante o início da atividade econômica. Uma das dificuldades que todo empresário brasileiro tem é com a papelada para a abertura de empresas. Autorizações administrativas também são custosas e às vezes levam mais um tempo para serem expedidas. A medida, portanto, é uma facilitadora que será bem acolhida pela sociedade. Já um dos pontos de mudança que gerou algum zum nas redes sociais foi o trabalho nos feriados. Logo no inciso 2º do artigo 3, a MP libera a possibilidade de desenvolver atividade econômica em feriados. Ocorre que ela será disciplinada tanto pelos contratos privados entre empregador e empregado, quanto pela própria legislação trabalhista, já que a ressalva é explícita, sem encargos adicionais pelo Estado. A ideia de flexibilizar não se reduz aos feriados. Ela abrange também os horários das empresas, o modo como se organiza o trabalho. A orientação é facilmente perceptível: trazer as relações de trabalho mais perto do negócio contratual, em que as partes têm liberdade de disposição sobre os direitos e deveres vigentes entre si. Como dissemos, contudo, a legislação trabalhista deverá ser respeitada, o que afasta bastante a medida de qualquer aplicação doutrinária de princípios liberais puros. Voltando para o corpo da lei, no extenso artigo 3, o inciso 6º traz a previsão de que se possa comercializar e utilizar produtos tecnológicos consolidados internacionalmente quando as normas infralegais estiverem desatualizadas. É um artigo que aponta a modernização do país, contornando-se precariedades das normas infralegais que regulam alguns produtos e serviços. Por exemplo, normas que trazem listas de produtos químicos vetados e largamente usados no exterior.
Com o inciso 10º, finalmente, fica estabelecida a digitalização geral de documentos públicos, com a equiparação com documentos físicos. A consequência vocês sabem. Agora não vigora mais a obrigatoriedade insuportável de ter de levar os documentos físicos, em papel. O artigo 4º traz algumas mudanças de considerável efeito macroeconômico, caso a norma seja eficaz e cumpra aquilo que parece estabelecer taxativamente. Ele diz que é dever da administração pública evitar o abuso do poder de modo a favorecer ou criar reservas de mercado, exceto se previsto explicitamente em lei. A ideia reforça um entendimento já estatuído na administração pública, mas frequentemente descumprido. As reservas de mercado são realidade no país. São feitas pelos mais variados motivos. De vantagens eleitorais oferecidas às empresas no balcão de negócios de Brasília, até concepções ideológicas de atuação do próprio Estado. Mas o que seria essa reserva de mercado? Bom, a ideia de reserva de mercado está bem descrita nos incisos da MP. Cito algumas atividades agora ilícitas explicitamente que se configuram em atos de administração para reserva de mercado. A. Regulações de atividade econômica que, por força da maneira como se faz a regulação, termina beneficiando certos concorrentes em detrimento de outros. B. Redigir enunciados que impeçam novos concorrentes, nacionais ou estrangeiros. C. Restringir a propaganda e uso de publicidade para um setor, exceto no caso de expressa lei federal. D. Criar uma demanda artificial de registros e documentos, o que termina favorecendo quem ganha com isso. Cartórios, por exemplo. Essa disposição captura bastante bem o espírito da MP. Nada de papelada inútil e burocracias que não servem para nada, exceto complicar. Dito de maneira popular, é isso. O capítulo 5º traz uma das mudanças mais importantes do documento: o reforço à separação, à distinção entre pessoa jurídica e natural, no que se refere ao patrimônio societário. Há um cabedal de artigos no capítulo 5º reforçando a distinção entre o patrimônio pessoal dos sócios de uma empresa e o patrimônio da pessoa jurídica. A ideia geral é torná-los mais rigidamente distintos, para que não haja confusão deliberada, seja pelo particular, seja por parte do poder público, entre as atribuições da pessoa jurídica e aquelas da pessoa natural. A partir dali, há muitos artigos sobre revogações e fundos de investimento, que podem ser lidos com proveito no link disponível nos comentários. 2. Vetos. Agora vamos falar sobre os vetos. Quais foram eles? No total foram 4. Para explicarmos isso, vamos se valer do documento do próprio Jerônimo Gorgen, que fez o resumo dos vetos e também se encontra nas fontes. O primeiro veto foi sobre o artigo 3, inciso 7º, que trazia uma redação que o Executivo julgou problemático. A redação era, abre aspas, testar e oferecer, gratuitamente ou não, um novo produto ou serviço para um grupo restrito de pessoas capazes, com utilização de bens próprios ou de terceiros mediante autorização destes, após livre e claro consentimento, sem requerimento ou ato público de liberação da atividade econômica, exceto em lei federal. Fecha aspas. Até aí tudo bem, entretanto, segundo indicação do Ministério, as restrições aos novos produtos e serviços que incluíam questões ambientais e de segurança nacional foram muito relaxadas e permitiram testes com cobaias humanas. O relator da MP, o deputado Jerônimo, todavia não entendeu que essa disposição implicaria nisso, mas sim na liberdade de inovação e, portanto, de liberdade de testes de novos produtos pelas startups que o Brasil poderia criar. Outro veto também um tanto polêmico é aquele que trata das licenças ambientais automáticas. O texto trazia a possibilidade de licença automática e, segundo o relator da medida, o veto cumpriu pressão de grupos ambientalistas. Os demais vetos foram, primeiro, a pedidos do próprio Ministério da Economia, vetava a criação de um regime tributário diferenciado. Por fim, o último veto, anódino, foi sobre o artigo 20. Foi sobre o prazo de entrada em vigor da medida. Ao invés de demorar 90 dias para entrar em vigor, ela entrará de imediato. Nem é preciso explicar muito o porquê disso. O Brasil tem mesmo pressa. Portanto, a MP da Liberdade Econômica é, junto com a reforma da Previdência, um trabalho cujo impacto já está prestes a ser sentido pela sociedade. Essa é uma prova de fogo do liberalismo no Brasil, pois sendo um documento feito com espírito liberal, as implicações dele para o fomento ao empreendedorismo e para a geração de empregos serão testadas na prática. É o liberalismo passando por seu crivo histórico. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do ficheiro de hoje. Aceito sugestões nos comentários para os próximos ficheiros, deem seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos fazer o Ficheiro MBL